Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Mulheres que Falam. O meu nome é Marlene, do Marlene.holística. E o meu nome é Ruth, da Cura Iónica. E estamos juntas para partilhar contigo a nossa voz, a minha, a tua, a nossa. Aqui vamos falar de espiritualidade, empoderamento feminino, relacionamentos, tantra, numerologia e tudo o que fluir dentro do universo feminino e do despertar da humanidade, de forma leve e divertida. Abrindo ao mundo a nossa alma, partilhando as nossas histórias, experiências e lições. Este podcast é para mulheres que querem transformar o mundo através da sua voz ativa, mostrando a sua opinião, sentindo-se empoderadas e seguras. O mundo precisa da tua voz única, da tua verdade, da tua autenticidade. Tu és divina e o divino trabalha em parceria contigo através do teu coração. Pronta para expandires o teu coração? Vamos juntas para esta conversa de alma para alma. Olá, deusas! Bem-vindas a mais um episódio das Mulheres que Falam. Yay! Vamos falar agora sobre a energia de novembro, que começou de uma forma muito interessante, intensa, profunda. Pelo menos eu sinto dessa forma. E se tivesse que escolher uma palavra, poderia ser confusão. Então, confusão. Então, isto porque eu antes de me alinhar aqui connosco, a energia do podcast, já estou aqui a marinar e a sentir esta energia, não é? Eu acho que a melhor palavra para descrever mesmo é confusão. Portanto, nós estamos exatamente neste momento entre dois eclipses. Recordando que eu não sou uma experta em astrologia, mas estamos entre dois eclipses e a energia está muito forte. E eu sinto que está a haver um confronto de realidades, no sentido em que é como se nós tivéssemos duas personagens dentro de nós, que uma tem mais consciência do que a outra, e a que tem mais consciência está a puxar pela outra, e a outra ou decide realmente avançar e quebrar com padrões que já estão enraizados há muito tempo e que às vezes até podem vir de geração em geração. De vidas também. E depois há outro ponto que é, há determinadas coisas que têm a ver com a nossa personalidade e não propriamente ter a obrigatoriedade de mudar o padrão. É a nossa personalidade. Então fica muito mais fácil de lidar quando nós aceitamos. Só que a energia escorpiónica desta season de novembro, não é? O que ela nos traz maioritariamente, sim. Maioritariamente, obviamente, é este convite de ir dentro, profundamente, às nossas sombras. Então é uma energia que está como se tivesse um bichinho a nadar no lodo e ele está com dificuldade de vir à superfície da água, né? E a água está toda turva. Ele não vê nada, então são saltos de fé constantes, ele tenta avançar, mas ele não vê nada à frente. Então é esta energia de confusão, de que não consigo ver o que é que está para além de um palmo à minha frente. E de controle que vem, que nós queremos controlar tudo e todos, e tudo e mais alguma coisa, e a nós mesmos. Saber tudo, certo. E saber tudo, e as expectativas que são criadas em relação a qualquer tema na nossa vida. Então há aqui muito desconforto. Esta confusão que vem não é uma confusão negativa, eu não sinto isso dessa forma, confesso. Sinto que é uma confusão gerada desculpa a expressão, da merda que temos estado a pôr para baixo do tapete e que temos que realmente enfrentar de uma vez por todas, porque se nós estamos a dar saltos quânticos a nível de consciência neste novo ser humano, nesta nova era, então nós temos que acompanhar esta elevação vibratória, digamos assim. E como é que nós acompanhamos? Sair do modo de sobrevivência. Exatamente, sair do modo de sobrevivência, e para irmos acompanhando esta elevação, nós vamos fazendo mudanças de paradigmas, mudanças de pequenas atitudes no nosso dia-a-dia.
Então é assim uma grande proposta de ir dentro e de, ok, estás a panicar com estas sombras, com estes padrões que vêm à superfície, com coisas que tu não gostas de observar em ti mesma, mas acolhe isso, permite-te sentir coisas menos boas, no sentido que Uhum. ninguém quer sentir raiva, tristeza, Angústia. medo, angústia, ansiedade, epá, mas isso vem de algum lado e vamos olhar e acolher isso de uma forma mais carinhosa connosco próprias, não é? E arranjar formas saudáveis, eu acho que também está a vir esta proposta de arranjar formas saudáveis de libertar essas tensões que são muitas vezes somatizadas pelo corpo e que nos traz tensão muscular, desconforto, insónias, não é? Então podemos libertar isto, pode ser através de uma corrida, pode ser, enfim, aquilo que funcionar para cada uma de nós, na realidade, para não estar a dar aqui um cardápio de coisas que podem fazer, porque isto não é chapa 5 para toda a gente, cada uma de nós, a Deve medicina sentir. exatamente, porque a medicina da nova era, nós podemos fazer X terapias ou X coisas e aconselhar umas às outras, mas aquilo que realmente funciona com cada uma de nós, vamos ser nós que vamos perceber. E às vezes Uhum. pode funcionar uma coisa e outras vezes pode funcionar outra, não é? Então esta confusão é uma proposta de evolução e de transformação daquilo que tu és e para onde estás a caminhar, e veres a vida com outros olhos, portanto, nada lá na escuridão e no turvo durante um Uhum. tempo, mas vai aparecer a claridade, um, o discernimento, a clareza, enfim, por aí. O que é que tu tens a dizer? E tu disseste coisas muito alinhadas também com a energia segundo a numerologia, porque esta confusão vem muito da informação que o 8 nos traz, da vibração que o 8 nos traz, que é esta Uhum. ligação entre o espírito e a matéria, entre as nossas De emoções, onde vem o 8? Desculpa, a minha sim, ignorância. de onde vem a O vibração 8? 8. A vibração 8 é a ligação, ou seja, ao infinito, a ligação do céu e da terra, não é? Uhum. Portanto, é nós percebermos que também, olhando para nós, representa o físico com o nosso emocional, ou seja, a nossa estrutura palpável, exterior, com a nossa estrutura interior. Então isso pode gerar aqui uma grande confusão, um cansaço, não é? As pessoas estão muito em piloto automático, estão cansadas de estar a nadar no lodo e não ver Uhum. um resultado imediato, até porque nós estamos cada vez mais na era do imediato, de querermos as coisas para ontem. Então É é o estalar os dedos. exato, das poções mágicas, só que o que este 8 te convida, e o 8 também fala muito de abundância, de merecimento, de amor próprio, portanto, nós para fazermos este equilíbrio, nós precisamos de trazer fluidez à nossa estrutura, fluidez à nossa rotina. E então nós, enquanto estamos a caminhar, nós devemos ter esta consciência que nós não precisamos de ver a história toda, não precisamos de saber os próximos passos, tal como tu estás a dizer. A sombra do 8 é muito este controle, esta rigidez, é nós Uhum. querermos liderar alguma coisa externa sem sermos líderes da nossa própria vida, sem assumirmos o comando da nossa vida. Então, o grande convite deste mês de novembro é tu abrires o teu coração. Abrires o teu coração no sentido, Uh. no sentido de permitir-te sentir a medicina, e era o que estavas a dizer, a nova medicina da nova era é muito o sentir, porque quando nós falamos de abundância, nós vamos muito buscar as coisas materiais e o mindset da maior parte das pessoas é que a abundância tem a ver com aquilo que tu tens. Mas antes desse passo, a abundância vem daquilo que tu sentes, daquilo que tu és, Daquilo que tu da és. forma Claro. como tu olhas para a vida. Se tu já olhares para a vida de um lugar de falta, de escassez, de preocupação, de controle, de exigência, isso vai Uhum. cada vez gerar mais escassez ou situações que te façam bloquear. E bloquear é fechar o teu coração, fechares o teu coração colocando aqui
a cada preocupação é como se fosse um muro que tu vais, um tijolo que tu vais colocando no muro à volta do teu coração. E a dor ou as emoções mais densas que tu falas são também representadas por esses tijolos, que nós podemos dizer que podemos ter a dor de quebrar este muro de uma vez, e vai-nos doer provavelmente de um só processo, não é? Não tem que ser de uma vez, mas vai ser o processo e fica curado, sarado, aberto, liberto, ou podemos continuar com este peso. Então, aquilo que vos convido a refletir é como é que vocês estão a sentir. Estão-se a sentir, por um lado, pesadas, cansadas, angustiadas, não é? Se calhar isto representa o muro que vocês têm criado e está tudo ok, há sempre a possibilidade de quebrá-lo, ou se por outro lado tem uma oportunidade agora de reconhecimento, tem atraído novas oportunidades. Isto quer dizer que o vosso magnetismo já está a fluir, porque quando o coração está aberto, ele torna-se magnético. Quando nós percebemos aquilo que nós sentimos, nós tornamos-nos magnéticas, porque aquilo que vai atrair as coisas para a nossa vida não é só aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós pensamos Sentimos. alinhado com aquilo que nós sentimos. E quando existe este alinhamento, o meu comportamento também é congruente com este pensar, com este sentir, então eu vou agir em conformidade com isso. Então novembro fala-nos disso, fala-nos de abrirmos o nosso coração, abrirmos-nos à incerteza da vida, não é? Que é difícil e às vezes nós estamos, o 8, se nós virmos, é quase como um padrão que está, um ciclo repetitivo, não é? Infinito, que nós podemos chegar a um ponto, não é? Ou seja, chegar à união e pensar, estou farta deste padrão, não aguento mais, por amor de Deus, como é que eu saio Por amor da deste santa. loop? E é precisamente nesta confiança pelo divino, nesta conexão com a fonte, não é? Quanto mais pancada a vida te estiver a dar e quanto mais cansaço tu tiveres a ter, maior são as tuas oportunidades de te reconectares com a fonte e com o divino. Completamente, completamente. Sabes que é mesmo quando nós chegamos ao momento de eu estou cansada, eu não quero mais isto, eu estou farta, que parece que há ali uma mudança de chip, não é? De eu não admito, há uma criação de limites Uhum. etérica, não é? Que eu não admito mais isto na minha vida. Então ficamos com uma certa percepção aguçada, que Sim. assim que alguém vem nessa vibração ou alguma coisa demonstra que vem alguma situação assim idêntica, nós chuta para canto, porque eu já me valorizo e eu já sei, porque eu O já que reconheço merece. isto, mas já não me identifico. Então, se já não me identifico, já não me incomoda e não faz moça e saio daqui, saio desta cena, né? Desta peça teatral. E falaste uma cena que eu vou aproveitar para dar uma dica iónica, Certo. dicas iónicas da Ruth. Então, abrir o coração. Quando nós abrimos o nosso coração, nós estamos a abrir-nos à nossa verdade interna, estamos a abrir-nos àquilo que é a nossa verdadeira essência, porque normalmente nós estamos na mente, e a mente mente. A mente é muito Uhum. boa, a mente pode ser a nossa melhor amiga se nós soubermos usar a nossa mente a nosso favor, porque senão ela muitas vezes passa-nos uma rasteira. E então a proposta da nova era é fazer o caminho de regresso a casa. O caminho de regresso a casa é o caminho de regresso à tua essência, de regresso ao teu coração multidimensional. É expandir, abrir-te à vida. E quando eu falo em abrir-te para a vida, tu disseste muito bem que o pensamento tem que estar em coerência com o sentimento e com o agir. São os três Uhum. chakras que devem estar completamente alinhados: terceiro olho, coração e chakra sexual, porque senão a vida não se endireita.
certo. Não podemos andar a queixar-nos a vida toda. Então, abrir o coração também é abrir a vulva, Hum, abrir a nossa vulvinha. Quando nós, mulheres, estamos mais ressentidas com as nossas histórias passadas, de relacionamentos sérios, não sérios, não importa. Não importa o certo. tempo que durou também. Quando estamos mais ressentidas, o que acaba por acontecer é que ou fechamos o coração e não nos queremos envolver porque isto vai sempre para os opostos. Ou fechamos o coração e não queremos envolver com Polaridades, não é? ninguém, ou então continuamos a envolver, mas não estamos no coração, estamos na codependência física. Então, bora lá, vamos curtir, vamos divertir, está tudo bem, está tudo ok. Uhum. Livres para fazerem o que quiserem com o vosso corpicho, não é? Zero julgamento, atenção. Certo. É importante dizer isso, porque cada uma está na sua experiência e na sua vivência, nas suas aprendizagens, no seu momento. Mas é muito importante nós realmente abrirmos o coração e abrirmos a nossa vulvinha a quem está alinhado com a nossa verdade interna também, que é a nossa essência. Porque às vezes, e aqui também pode vir esta confusão nesta season escorpiónica, né? Neste novembrozinho, que pronto, nós também estamos a entrar numa fase que apetece estar mais em casa, mais para dentro, as Certo. conchinhas, né? Mas às vezes mais vale nós fazermos conchinha sozinhas e abrirmos a vulva por nós próprias do que estarmos a deixar entrar alguém no nosso portal de jade, Uhum. no nosso canal vaginal e na nossa energia, porque depois as energias ficam todas somatizadas no nosso úterozinho. Uhum. E em vez disso podemos ficar sozinhas, mas com o coração receptivo a que chegue alguém mais alinhado. Então convido as nossas iónicas a observarem os movimentos das relações amorosas e questionarem-se porque é que se envolvem com determinada pessoa, porque é que atraem determinada coisa e onde é que está o chega, o basta, a criação de limites. Porque a criação de limites deve vir muito antes de ser necessária. Ok? Há Claro. esta coisa de que quando te envolves com alguém ou em qualquer tipo de relação, pode ser profissional, enfim, que colocas os limites só quando é necessário e tens que chamar uma pessoa a atenção. Não, isso aí já passaste uma barreira. Certo. Nós é que devemos saber os nossos limites, sabes? Aquilo que podemos aceitar ou não na nossa vida, queremos aceitar ou não, para depois então termos relações muito mais prazerosas. Não quer dizer que não sejam desafiantes, malta, porque isto é assim, desafios Neste há em todo o lado. planeta isso é difícil. Sim, vai haver sempre em todos os relacionamentos, mas já vai ser um relacionamento mais consciente. Então, queria fazer aqui este parênteses. Sim, e tu falaste da essência como sendo verdade, não é? E de nós, quando estamos alinhados, ou seja, quando temos estes três pontos energéticos alinhados, vibramos nesta verdade, então é questionar-se também que partes de mim é que não estão a ser verdadeiras, onde é que eu me estou a trair, onde é que eu me estou a autossabotar, Uhum, porque esta energia, tal como eu disse, vem muito do merecimento. Então, o uhum, merecimento, eu preciso de ter esta consciência que eu mereço ganhar X, eu mereço ter uma relação Y, não é? Portanto, o merecimento é muito a nossa raiz de atrairmos as nossas metas, conquistas, sonhos, não é? Portanto, se tu vibras ou se ages de uma forma onde não te permites ter tempo para ti, não te permites ter espaço para cuidar de ti, não te permites descansar com qualidade, não é? Tu deves questionar-te também como é que está o teu nível de merecimento, porque às vezes, eu disse há bocado, quanto mais tu levas pancada, mais desalinhada tu estás e menos merecimento tu tens, porque tu achas que tu tens que estar sempre a fazer, para ser reconhecido, uhum. tu precisas de abdicar de coisas tuas, quantas pessoas abdicam do próprio descanso, do próprio sono, não é? Para estar sempre numa ação, numa produção, não é? 24 horas não chega para as coisas que têm em cima da mesa, então o merecimento é tu perceberes que tu não tens que fazer muito, tu tens que fazer melhor.
Então, na nossa vida, nós estamos a ver cada vez o tempo a passar mais depressa, não é? O 8 Uhum, representa também este mestre que é o tempo, que é o nosso recurso mais precioso, que nós devemos aprender ou reaprender a colocá-lo nas fichas certas, não é? Então é perceber, ok, onde é que eu estou a colocar este recurso e será que este recurso está-me a permitir realmente vibrar nesta abundância, fazer que as coisas venham até mim, que as oportunidades surjam e que eu as reconheça, porque se calhar as oportunidades até já existem, mas como eu estou tão cansada, eu pura e simplesmente não as vejo, não é? Então, quanto mais eu trabalhar em mim, quanto mais eu descansar, ter espaço para cuidar de mim, mais eu vou alinhando-me com estas oportunidades que já existem em algum lugar, ok? uhum. Faz todo o sentido. E isso é muito fazer o trabalho de voltar a conectar com a energia feminina. Uhum, Eu ainda hoje falava com as minhas alunas da segunda turma do curso Tantra para Mulheres sobre esta necessidade de menos é mais e que precisamos realmente de parar, ah, principalmente todas as mulheres na realidade, mas principalmente quem tem um negócio próprio, sente muita necessidade acrescida de ter que fazer imensas coisas. certo. Um, e na realidade toda a mulher a mulher moderna é assim, tem que estar sempre a fazer qualquer coisa, não é? O relaxar é quase como se fosse, é o luxo da nova era, não é? Eu parar para respirar e dar atenção à Uhum. minha respiração é uma luxúria. Mas não, é aí realmente que nós nos reencontramos connosco, com a nossa essência e que temos a possibilidade de lidar com os nossos demónios internos, com esta confusão que é gerada, que muitas vezes quando estamos no lufa-lufa do dia a dia não damos atenção aos pensamentos que vêm, essas confusões, mas precisamos realmente de parar e de dar tempo a nós próprias, porque realmente o tempo é a coisa mais preciosa que nós temos. Então devemos fazer boas escolhas em relação ao tempo, com quem devemos, queremos partilhar o nosso tempo, as pessoas que nós escolhemos para partilhar o nosso tempo, a profissão, e termos tempo para nós, não é só ter tempo para os outros, né? Que normalmente está Sim. sempre fora. Eu preciso arranjar tempo para fazer isto, é sempre fazer, fazer, mas estarmos só connosco e só atentas à nossa respiração é um exercício de presença Uhum. muito empoderador, muito, muito empoderador, porque vai ser difícil no início. Uma mulher que esteja habituada a fazer, 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 e quando se senta no sofá, está a ver Netflix, sentar-se no sofá ou deitar-se e não estar com música e não estar a falar com ninguém, não estar a ver nenhuma série e estar só atento à respiração, É muito vai desafiante. na segunda ou na terceira respiração já está a dizer, filha da mãe, o que é que aquela Ruth disse para eu fazer isto e não sei o quê. Pronto, eu sei como Sim. é que é. Eu também já estive nesse papel. E às vezes ainda vou aí a esse lado, né? De estar com imensa confusão mental e temos que fazer este regresso. Então é muito importante nós doarmos essencialmente tempo de qualidade a nós próprias e sozinhas, porque nós precisamos de aprender a estar com o nosso próprio corpo e com a nossa própria alma e reconhecer o nosso corpo e a nossa alma. Uhum. E aproveitando aqui aquilo que tu falaste sobre o merecimento, portanto, nós para hum, abrirmos as portas da abundância do ser, desta reconexão, de nos reconhecermos enquanto abundância, porque somos todos abundantes, simplesmente estamos programados para um pensamento de escassez, mas nós somos todos abundantes, porque nós já somos, não é? Estamos a reaprender e a redescobrir que somos, já Uhum. tanto, Sem dúvida. não é? E então, portanto, estamos a fazer esta transição, sendo um mês 8, não é? Como estavas a dizer, com a energia do 8. Também podemos fazer práticas que nos ajudem a reconectar com a essência do merecimento e de aprendermos a receber. Porque a mulher está muito sempre no dar, é no fazer e no dar, não Uhum. é? Como a nossa essência é muito amor e somos cuidadoras Cuidado. inatas, Exato. exatamente. Então eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar para ser reconhecida. Não, eu preciso de receber. Eu vou abrir as portas do meu coração, como tu disseste inicialmente e muito bem,
para aprender a receber. Então, um ritual muito simples que eu vou partilhar convosco, que vocês podem fazer. O ideal seria numa lua nova, seria o ideal, ok? Mas não vamos complicar isso, façam quando sentirem, ok? Quarto minguante é que eu não aconselho, porque o quarto minguante realmente tem uma energia mesmo de quebrar com Pois. padrões, é mais coisas de limpeza. E isto Uhum. é um ritual de abrir as portas ao merecimento. Então é uma coisa muito simples que vocês podem fazer em casa. Para quem tem quintal, pode fazer no quintal, se não tiver vizinhos cuscos. Para quem sentir-se mais à vontade, faça na banheira. O ideal é sentirem-se confortáveis, estarem nuas, era excelente, por isso é que eu estou a dizer quintal, se sentirem-se à vontade. E é só terem um frasco de mel, o mais Uhum. puro possível. E vocês vão untar o vosso corpo com mel. Vão ficar todas peganhentas. E vão fazer uma oração vossa interna. Eu adoro trabalhar desta forma e é a que mais me faz sentido, porque às vezes há redes realmente super poderosas que nós trazemos da nossa ancestralidade, mas Uhum. quando nós ativamos a nossa medicina do nosso Intuição. coração, exatamente, e a nossa intuição, e confiamos, realmente as coisas vêm com uma naturalidade incrível, ok? Então vocês podem, por exemplo, colocar mel nos olhos amorosamente e dizer um mantra do género. Que eu veja cada vez com mais clareza e com amor tudo aquilo que a vida me apresenta. Por Uhum. exemplo, que eu receba os meus insights com amor, aqui no terceiro olho, né? Uhum. Podem pôr no cabelo, também não faz mal. Depois lavam tudo a seguir, tá bem? Deixam estar só uns minutos, é um ritual, ok? Certo. Metem na cabeça e também dizem que os meus pensamentos sejam cada vez mais suaves, minha mente fique cada vez mais tranquila, mais pacífica, Uhum. ok? E vão colocando em todas as partes do corpo, no peito, que eu receba muito amor, ok? Aqui no meu coração, eu estou aberta ao amor, a receber o amor E das diversas quem não te está a formas. ver no YouTube, a Ruth está a fazer movimentos Gestos. movimentos lentos, ou seja, em cada ponto que a pessoa sinta são movimentos lentos. E é só aqui um Sim, à sim. parte. Há uns anos atrás, não muitos, eu fui fazer constelações familiares, neste caso, foi logo no início e foi individual. Uhum. E eu ia muito com a energia masculina, tipo, pá, não sei porque é que isto não está a acontecer. E ele disse, ok, tipo, vamos trabalhar o feminino em ti. E ele disse assim, tu deves tomar banhos rápidos. Eu fiquei, como é que ele sabe? Deve ser tipo, tá, tipo, já está, vá, vamos embora. E aquilo marcou-me para sempre, porque ele disse, tu deves tomar um banho lento, ou seja, um banho não é passarmos tipo 1 hora no banho, não é esse o propósito, mas se sentirmos que às vezes possa ser assim, fazer esses rituais é importante, ou seja, ele disse, tu Uhum. tens que sentir todas as partes do teu corpo, é como se tu fosses um copo de cristal e tu precisas de limpar todas as partes, não é? Ou seja, Uhum. sentir todas as partes, ou seja, ninguém limpa um copo de cristal, tipo, já está, não é? Porque se pode partir. Então o banho é a mesma coisa, nós devemos aprender a tocar no nosso corpo, porque às vezes nós levamos o tocar o corpo, que já tem que ser uma coisa mais sexual, mas não, nós nas palmas das mãos, dos pés, ou seja, o Claro. nosso corpo tem vários pontos hum, que estimulam também os nossos órgãos internos, não é? Portanto, Uhum. que nos estimulam de uma forma holística. Portanto, às vezes nós fazemos esta ligação, e claro que tu dás as tuas dicas maravilhosas que toda a gente aponta, eu inclusive, mas é percebermos que o nosso corpo é mesmo mágico, ou seja, Pois nada é. nada está aqui só porque sim, não é? Não cai um cabelo teu só por acaso, não é? O corpo sabe o que faz, o corpo está sempre a falar contigo, então se tu não o tocares, não o conheceres, como é que tu vais aceder a essa magia? Portanto, eu vou fazer esse ritual, siga o mel, já tenho a intenção.
Muito bom. específica. Movimentos lentos, exatamente, Movimentos fizeste bem em lentos, dizer slowly. slowly, slowly. Então, movimentos lentos e, portanto, começamos de cima para baixo. Uhum, De baixo para cima também pode ser, é como preferirem, mas eu sinto mais coisa de cima para baixo, ok? certo. Até aos pezinhos, pronto. Mas também vão massajar a vulva, colocar na vulva, porque muitas vezes na parte sexual existe muita agressividade que nós recebemos dos nossos companheiros, porque o masculino também está muito ferido e também está nesse caminho de cura, tal como nós, e então poder dar amor a todas essas partes que eles nos agarram, né? Nas ancas, no peito. Então, dar muito amor a todas essas partes do nosso corpinho e colocar uma intenção daquilo que nós realmente queremos harmonizar em nós. Mulheres que têm algum problema a nível do útero, massajar bem essa zona, pedir uma cura, pedir que venha a cura com amor. É muito, muito importante fazer isso dessa forma. E vou aproveitar para pegar no teu exemplo do banho. Uhum, O banho, portanto, a conexão com a água é uma das melhores coisas para nós trabalharmos a energia feminina. Mesmo, seja a água que nós bebemos, que podemos energizá-la das formas mais simples às formas mais complexas, como por exemplo, podem só, quem tem reiki, enviar só reiki, como podem fazer os símbolos ou outros símbolos de outras coisas que conheçam, ou mandalas, colocar em cima de mandalas com uma determinada intenção, ou escrever mantras pessoais nas garrafas e colocar essa intenção, colocar cristais, energizar com o sol ou com a lua. uhum, Enfim, há muitas formas que nós podemos preparar uma água. É só uma água, mas vai ficar diferente, acreditem. certo. E podem também preparar banhos com ervas, com plantas, para fazer banhos de limpeza, banhos de energização, banhos de amor, de merecimento, mel e rosas. Amor, merecimento, ok? Mel e rosas. Forever. Podem fazer banhos de imersão com pétalas de rosa, com essência de rosa também, óleo essencial, ou de lavanda, de flores, metam flores na casa, enfim, sejam mulheres. A mulher é aquela que cuida e é aquela que coloca as coisas bonitas, não é? E quando nós realmente nos abrimos a esta coisa do merecimento, nós também temos mais vontade de colocar as coisas bonitas, seja a nós próprias, seja a nossa casa, seja o carro, enfim, o que for, aquilo que nos rodeia. Então fica assim a dica para fazerem o ritual do mel, do merecimento e também para utilizarem a medicina da água, fazerem escalda-pés, banhos de imersão, de vez em quando, não é todos os dias banhos de imersão, não exagerem, nós estamos com Certo. pouca água neste planeta. Mas de vez em quando é muito bom e fazerem banhos de limpeza, enfim, utilizem a medicina da água. Sim, são boas dicas e foi algo que eu mudei e ganhei consciência que realmente faz a diferença, não é? Nós termos estes momentos connosco, para nós, sentirmos realmente estes momentos de self-care que podem estar tão estão na nossa rotina de uma forma tão Sim, sim. simples, não é? Ou Uhum, seja, o comprar umas flores, o fazer estes rituais, o conectarmos, nos colocarmos uma intenção na água. Agora também, como tu disseste, está mais frio, queremos estar mais recolhidos, fazer uns bons chás, não é? Infusões, uhum. portanto, acho que é a altura para isso. E este mês também traz aqui um cocktail que é o cocktail, por um lado, 8, não é? Que é esta questão da abundância, do merecimento, de abrirmos o nosso coração, de trabalharmos a ligação material com espiritual. E depois também tem aqui outro amiguinho que vai chegando para nos trazer outro convite, que é o convite 11. Ou seja, novembro é o mês 11 e o 11 traz-nos sempre uma visão para o futuro. Nós, em outubro, se lembram, foi aqui um test drive para o ano de 2023, não é? Nós estarmos nesta energia mais profunda, mais para dentro, mais de reflexão, mais tanto mental como de despertar espiritual, não é? E, Uhum.
eu queria contar uma coisa, porque eu acho que já contei, Conta tudo. não sei se neste caso, não sei se aqui, mas a história é simples, que é quando eu comecei a falar sobre numerologia, hum, ou seja, não foi bem aceito pelas pessoas mais próximas, ou seja, Uhum. e isso acontece muito, não é? Nunca Porque é, exato. porque o 11 vem falar aqui de desafios, de marcos a nível dos relacionamentos, ok? Hum. E então, eu tive este desafio Isto há uns não é anos. não é um bom mês para ter um date? Não, ou seja, ou é um marco, não é? Ou é um mês importante, não é? Que vais Sim. efetivamente conhecer alguém, ou aqueles relacionamentos que já são podres, pá, vão acabar e vão dar Ok. espaço a novos, ok? Uhum. Hum, mas então eu tive esta resistência, ou seja, tive esta insegurança, não é? Por parte das pessoas mais próximas que o fazem claramente por amor, não é? Por não gostarem de ti ou Claro. não quererem que tu tenhas sucesso, o que quer que seja. E existe, aqui que estamos a falar de numerologia, existem códigos mágicos que nós também podemos colocar, por exemplo, na intenção da água, códigos que uns são mais conhecidos que outros, nomeadamente 520 para dinheiro imediato, 741 para soluções inesperadas, portanto, existem vários códigos que vocês podem pesquisar, códigos vibracionais, e um deles é o 741. E eu, em termos familiares, estou a viver um desafio pessoal, e uma das coisas que eu disse à minha família foi do género, tipo, vocês podem não acreditar em nada, mas eu tenho aqui escrito tipo 741, cada uma de vocês tipo escreva 741, não precisam de acreditar, só façam. E eu estava à espera novamente que o padrão se repetisse, de género Marlene, és louca, não sei o quê, não acredito em nada dessas coisas, e toda a gente alinhou. Portanto, o marco pode ser este, ou seja, o desafio não tem que ser um desafio negativo, pode ser um desafio realmente de, ok, existe este problema, mas o divino da vida é que para cada problema existe uma solução. Já falámos aqui um bocado de polaridades, de às vezes estarmos num dos polos, ou seja, escassez, abundância, noite e dia, Uhum. feminino, masculino, mas não existe nada na tua vida que tu não consigas arranjar uma solução. Então existe sempre o outro lado da moeda. Então o desafio pode ser isso, podes tu ter o obstáculo, o desafio à tua frente, mas conseguires trazer este lado intuitivo para a resolução e ter as pessoas a apoiar-te nisso. Portanto, para mim foi um marco nesse sentido. E então prestem atenção que marcos é que vocês vão ter em termos dos vossos relacionamentos mais íntimos ao longo deste mês. Que desafios, perceberem Podem ser que grandes viragens, então. É podem isso. ser, ou seja, os saltos de fé nós às vezes achamos que têm que ser coisas a nível do material, eu vou deixar isto para ir para ali, ou Uhum. seja, vou-me movimentar neste sentido, mas pode ser nisto, pode ser isto, pode ser eu propor e ver o outro lado a aceitar, a ver esta dança, não é? Em Uhum. termos relacionais e aceitar essa dança é fundamental. Portanto, é o mês 11 de Marcos, portanto podem ter dates à vontade, espero que sejam bons e que sejam bons no sentido de com bons Dê frutos, frutos, porque exatamente. 8 é uma energia terra, portanto é uma energia onde a terra está fértil, no sentido as sementes que colocarem podem dar árvores, flores bonitas, portanto que sejam realmente dates com pessoas alinhadas com a vossa essência, com a vossa verdade e com a vossa Claro. vontade de ser feliz. Sim, e para quem já está num relacionamento e que está num relacionamento estável, digamos assim, podem ainda vir coisas melhores, não é? Certo? Claro, aprimorar. Exatamente. Olha, e vou aproveitar então essa partilha para dizer aquilo que eu também estou a sentir das mudanças que podem acontecer ao longo do mês. Uhum, Portanto, eu falei inicialmente sobre a confusão, não é? Ahm, mas eu sinto que isto tem muito a ver com os eclipses que estão a ocorrer, e que talvez a partir de dia 15, 17, talvez 17, não sei porquê, mas 17 estou a sentir que possa haver uma leveza e mais clareza, venha então mais clareza. Portanto, podemos viver
aquela primeira quinzena, digamos assim, de confusão mental, porque estamos a tentar realinhar-nos com um upgrade qualquer que estamos a receber e que de repente, tipo, tinha aqui a resposta à frente e afinal isto era tão simples. Ia acontecer então esta abertura e entendimento do que é que se estava a passar, não é? Então é isso que eu queria partilhar. Sim, e eu acho que, sobretudo, esta primeira quinzena é um bocado, como tu disseste, a intensidade, a profundidade, o estarmos a nadar sem grande visão, só que nós temos duas hipóteses quando nós estamos a nadar sem grande visão. Ou ativamos a fé divina de que este empenho, esta dedicação, esta devoção nos vai levar a um bom porto, e é quase como se nós estivéssemos a nadar, e olha, eu agora também aqui a fazer gestos, mas é como se nós estivéssemos a subir, um nível, um degrau, Sim. E quando tu passas esse degrau já não existe hipótese de voltares para o nível abaixo, ok? Portanto, das duas uma, ou tu ativas a tua fé divina, continuas a nadar nesta quinzena e tu saltas para um lugar que nunca mais vais voltar à estaca que estavas agora, ou tu pura e simplesmente fracassas no sentido que desistes de nadar e aí sim afundas-te em ti mesma. Portanto, eu acho que esta quinzena, sobretudo a primeira, vai ser muito este vai ao racha, no sentido o que é que tu queres, continuas a nadar, mesmo não vendo tudo, ou pura e simplesmente desistes e começas o nadar é o acreditar, não é? De certa forma. Exatamente, sim. É o acreditar que algo vai surgir, que eu sei, que eu não preciso de ver, mas que eu estou a ser guiada também. E portanto, sim, acho que esta primeira quinzena promete, depois queremos saber se corresponde e depois se Exato. entrarmos numa energia mais leve, também já fim Escorpião, entrarmos mais na alegria de Exato, Sagitário, portanto, exatamente. sim. É, Festa, completamente. Até aproveito de assim, fogo. assim um bocadinho mais em modo término, pelo menos da minha parte, daqui em relação a este podcast. Tenho esperança na vida, esperança que as coisas melhoram, porque realmente os desafios eles aparecem como uma proposta de evolução. Vejam as coisas desta forma, como uma proposta de evolução. E vêm tempos bons, confiem, acreditem em vocês próprias, acreditem no divino, que tudo está domeado de uma forma incrivelmente mágica, para que um dia, quando nós chegarmos, cada uma de nós, aonde nós projetámos que gostávamos de estar, de repente já lá estamos e olhamos para trás e vemos assim, uau, que caminho incrível que eu fiz até agora, realmente eu tinha que passar por aquilo tudo para ser quem eu sou. E isto é maravilhoso, honrar cada pegada da nossa existência aqui na Terra. E isso é saberes o teu poder. Sim. Minhas queridas, um grande beijinho, espero que tenham gostado deste Beijinhos! episódio, um excelente mês para vocês e até já! Até já! Obrigada por nos ouvires e por teres acompanhado mais um episódio. Esperamos que tenha contribuído para mais um passo no teu crescimento e evolução. Obrigada pela presença da tua energia, estamos mais conectadas do que imaginas. Somos mulheres, somos irmãs. Se gostaste do episódio, deixa um review na tua app do podcast. Podes partilhar uma foto deste episódio nos teus stories, mostrando ao mundo que hoje decidiste investir mais em ti. Identifica-nos e partilha o teu love bag. Sugere novos temas que gostasses que nós trouxéssemos aqui. Esperamos por ti no próximo episódio. Até lá, dá voz à tua voz, sendo uma mulher que fala.